Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um livro sobre o islamismo. E eu quero dizer aqui aos meus amigos do Facebook que nós temos que ter conhecimento das coisas. Porquê? Porque o nosso mundo está em constante mudança, está em constante mutação, e quanto mais informação nós temos sobre as coisas, melhor estamos preparados para os eventos que vêm. E o estudo das religiões é muito importante. É muito importante nós conhecermos, sabermos o que são as religiões, as outras religiões. Portanto, se nós formos católicos, ou cristãos, ou evangélicos, seja o que for, conhecermos as outras religiões. E eu trago aqui um livro muito bem conseguido, que penso que está ainda aí à venda, que é um livro de Teresa de Almeida Silva, que é uma especialista, que é especialista nesses assuntos. Portanto, Teresa de Almeida Silva, doutora, mestre e licenciada em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Estudos Islâmicos pela mesma instituição, professora auxiliar, onde leciona na área de Relações Internacionais, Ciência Política e Estratégia, coordenadora executiva de cursos de pós-graduação em Informação, Segurança e em Terrorismo, Contra-Terrorismo, responsável por cursos de especialização em Islamismo. Portanto, é uma autora que percebe muito bem do assunto. E esta autora escreve um livro que eu já tenho apresentado no meu Facebook, que é Islão e Fundamentalismo Islâmico, das origens ao século XXI. Portanto, Islão e fundamentalismo islâmico das origens ao século XXI. É um livro, portanto, este livro, Islão e fundamentalismo islâmico, portanto, muitas vezes são portanto, palavras que muitas vezes se confundem, que nós não entendemos, e aqui neste livro temos, portanto, um esclarecimento sobre todos os conceitos do islamismo, sobre o que é o islamismo e sobre a história do islamismo e sobre os principais grupos do islamismo. Portanto, esta obra procura esclarecer todas as ideias preconcebidas ao apresentar de forma clara as especificidades e, portanto, os alicerces da religião islâmica. Por outro lado, aborda os fenómenos do fundamentalismo islâmico desde o século VII, portanto, no nascimento do islamismo, até ao século XXI, estabelecendo a porta entre o ativismo radical e o terrorismo de matriz islâmica. Portanto, é um livro muito interessante e eu vou aqui mais ou menos exemplificar, portanto, qual é o conteúdo do livro. Portanto, Islão e fundamentalismo islâmico, das origens ao século XXI, portanto, de Teresa de Almeida e Silva, trata de, primeira parte, resumo do Islão, o que é a religião islâmica. Portanto, é um capítulo que vai explicar o que é a religião islâmica, quais são os chamados 5 pilares islâmicos, com um sexto, que depois eu vou explicar. Portanto, os 5 pilares islâmicos, explica o que é o Islão, o que é o islamismo, o que é o livro do Alcorão, livro sagrado, Alcorão, no capítulo 2, no ponto 2 da primeira parte, quem foi o profeta Maomé, a vida, obra e biografia do profeta Maomé. Depois, terceiro capítulo, História do Islão, os 4 guias, portanto, História do Islão, os 4 guias, os chamados Rashidas, portanto, a sucessão de Maomé, não é? Quando Maomé morre, portanto, que são os 4 sucessores, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan e Ali Abu al-Talib, que é Ali, que é, portanto, o primo de Maomé, que já vamos ver que deu origem ao xiismo. Depois temos, no quarto ponto, o Alcorão e a Suma, portanto, uma explicação, qual é a estrutura do Alcorão, a Suma. Depois temos as 4 escolas, no ponto 4, as 4 grandes escolas do islamismo, o Malikita, o Hanifita, o Shaifita e o Ambalita, que é a principal que nós vamos falar, o Ambalita. Portanto, o Ambalita, escola mais radical, que vai inspirar o Daesh, os grupos terroristas, e vai também inspirar a Irmandade Muçulmana. Portanto, o Ambalita, que depois vai fundar e vai dar origem ao Wahhabismo.
Portanto, o wahabismo vem do wahhabismo, nesse caso, o wahabismo do seu fundador, Mohammed ibn al-Wahhab, que é o fundador do wahabismo, e é o wahabismo que vai dar origem, portanto, praticamente ao fundamentalismo islâmico, a saber, o wahabismo, portanto, ali naquela península arábica, não é? Naquela zona ali da Arábia Saudita, aquela zona de Medina e Meca, aquelas duas grandes cidades, portanto, é ali que se desenvolve todas essas correntes. O Hanbalita, como eu disse, é uma corrente mais radical do que as outras três, porque são 4 grandes correntes. Depois, no ponto 5 deste livro, temos as primeiras dinastias. As primeiras dinastias, não é? Como é que, portanto, portanto, tem aqui, não é? As primeiras dinastias. Nesse capítulo é muito interessante porque faz portanto, a história, não é, dessas dinastias ao longo da história, não é? Portanto, a dinastia Almíada de Damasco e a dinastia Abássida de Bagdade. Portanto, é muito interessante. Depois temos, portanto, os pilares, os 5 pilares, como eu disse, é uma descrição dos 5 pilares, e por fim, um 6º pilar poderá ser acrescentado, que é a jihad. Depois temos, portanto, as características do fundamentalismo islâmico na segunda parte do livro. A primeira parte do livro trata da história do islamismo. A segunda parte do livro trata do fundamentalismo islâmico e das características do terrorismo e tudo em que envolve, portanto, essas questões. Temos, portanto, características do fundamentalismo islâmico, causas do fundamentalismo islâmico. Depois temos evolução histórica do fundamentalismo islâmico. Portanto, temos os carigitas, os puritanos do Islão. Depois temos, lá está, Ahmed ibn Hanbal, fundador do Hanbalismo, que teve uma grande importância, essa 4ª escola. Vidiober, princípios doutrinários, desenvolvimento histórico do Hanbalismo. Depois temos Ibn Taymiyyah, muito importante estudar este pai da Revolução Islâmica, que é chamado um dos pais da Revolução Islâmica. A biografia, o pensamento, as doutrinas. Depois temos o fundador do Wahhabismo, que deriva do Hanbalismo, na Arábia Saudita, que é Mohammed ibn al-Wahhab, que é fundador do Wahhabismo. Temos os dados biográficos, doutrina, pensamento, características e expansão do Wahhabismo, que depois vem a fundar os salafistas, que vem da palavra salaf, que quer dizer os que andaram com o profeta, os primeiros, que é sempre retornar à ortodoxia da doutrina, os primeiros, os que andaram com o profeta. Depois temos o estudo sobre a Irmandade Muçulmana. Portanto, nós aqui deixamos o Wahhabismo, o Hanbalismo e o Wahhabismo da Península Arábica, saltamos para o Egito e vamos ver a criação da chamada Irmandade Muçulmana, que nasce em 1928, 1924, quando acaba o Califa, e em 1928 nasce chamada Irmandade Muçulmana com Hassan al-Banna, que é o fundador da Irmandade Muçulmana. Hassan al-Banna e a Irmandade Muçulmana. Depois temos uma descrição da sua vida, da sua obra, do seu pensamento, da sua biografia. Depois saltamos para Said Qutb, que foi um dos segundos cabeça de lista da Irmandade Muçulmana, que continua depois da morte de Hassan al-Banna. Ele vai continuar a recrutar, a Irmandade Muçulmana, e vai fazer a fusão entre o Islão político e o Islão religioso. Ele vai escrever um livro muito importante que se chama A Sombra do Corão, em que vai fazer um comentário, de versículo por versículo do Alcorão, que não são versículos, não é? São suras, não é? Ele vai fazer um por um comentário e vai transpor a parte espiritual religiosa para a parte política. E, Said Qutb vai ser responsável de fundamentar ainda mais a religião islâmica, ao ponto de tornar a religião islâmica numa religião política. É muito importante percebermos a ação de Said Qutb.
Depois temos os ayatollahs, a história toda, os ayatollahs Khomeini, a Revolução Islâmica no Irão, os xiitas, a diferença entre os xiitas e os sunitas, os ismaelitas, todas essas, portanto, divisões no seio islâmico. Depois o decênio dos anos 80, o Hamas, a vitória nas eleições palestinianas, a história dos vários grupos radicais islâmicos, que vão dar ao Daesh e por aí fora, o ISIS e por aí fora. Depois temos o terrorismo de matriz islâmica e fundamentalismo islâmico, penúltimo ponto, com o terrorismo de matriz islâmica, o fundamentalismo islâmico, a atualidade do Estado Islâmico, biografia e por aí fora. Depois, no fim, temos a vida e obra de Osama Bin Laden, a Jihad Global, Osama Bin Laden e o ódio ao Ocidente, muito interessante esse capítulo, vou repetir, Osama Bin Laden e o ódio ao Ocidente. Depois temos a morte de Osama Bin Laden por aí fora. Depois, no último capítulo, muito interessante, temos as primaveras árabes, o novo mundo árabe, as revoltas árabes, as primaveras árabes na Tunísia, no Egito, na Síria, na Líbia, no Bahrein. E depois, no fim, temos uma conclusão e uma biografia. Portanto, este livro, depois de lerem este livro, Islão e fundamentalismo islâmico, a nossa compreensão sobre o islamismo é completamente diferente. Temos uma total compreensão histórica em 622 com o profeta, quando o profeta faz a viagem até Medina, não é? Quando o profeta é corrido de Meca, quando depois volta a conquistar Meca, torna a cidade de Meca, portanto, como a cidade santa. Depois, os que vão suceder ao profeta, a divisão entre portanto, os chefes das tribos e o genro de Mohammed, que é Ali, toda essa confusão que vai depois, mais tarde, dar origem à fusão entre xiitas e sunitas, toda a história das 4 grandes escolas que disse, em que vai sair o ambalismo que vai dar, portanto, origem portanto, ao abismo, não é? Ali na Península Arábica, não é? No deserto, aquelas tribos que o célebre pacto entre o Ahab, Saíd al-Ahab e o príncipe, portanto, da Arábia Saudita, não é? Que vão fazer ali um pacto e a partir daí nasce, portanto, o poder do wahabismo que se vai expandir até chegar aos nossos dias ao salafismo, não é? As várias doutrinas islâmicas de hoje, ao salafismo, à Irmandade Muçulmana, não é? Que detém um poder muito vasto ali na Arábia Saudita, e inclusive na Europa, com várias organizações na Europa, pela Europa fora, em França e pela Europa fora, na Alemanha, na Inglaterra, pela Europa fora. Portanto, é um livro muito interessante para aumentarmos o nosso conhecimento sobre o islamismo. Espero que tenham gostado mais este vídeo e até a próxima.